Fala galera que ama o futebol, você faz parte desse bando de loucos? Loucos por ti, Corinthians! Grito ecoado a plenos pulmões pela galera do Corinthians na arquibancada. Sim, o Timão é uma paixão, uma febre, uma devoção. Eu estou falando da agremiação mais popular de São Paulo, o Corinthians Paulista. No vídeo de hoje eu faço um resumo da incrível história e conquista desse grande time. Fundado em 1º de setembro de 1910 por um grupo de operários do bairro Bom Retiro e tendo o Corinthians FC de Londres, que excursionava pelo Brasil na ocasião, como uma inspiração para o seu nome. Com uma massa de torcedores, a Fiel hoje ultrapassa os 30 milhões de apaixonados e é a segunda maior torcida da América do Sul. Criado com a máxima de ser o time do povo e o povo quem vai fazer o time, caiu rapidamente nas graças do torcedor paulistano. Então, após muita discussão, surge o Esporte Clube Corinthians, juntamente com uma vaquinha de 20 mil réis dos 8 fundadores para os primeiros materiais esportivos e aluguel de um terreno baldio para os seus treinamentos. Esse foi o início da trajetória vencedora do Timão. Em 1913, após dissidência entre 3 clubes, abre espaço para o Corinthians, até então time de várzea, disputar o Campeonato Paulista pela primeira vez, estreando contra o Germânia. No ano seguinte, em 1914, 4 anos após sua fundação, foi um marco para o Timão e conquista o primeiro paulista de forma invicta. Começava assim a sua jornada vitoriosa. Nas décadas de 20 e 30, já se tornava uma das grandes forças de São Paulo. Nesse período, arrematou 9 títulos paulistas, sendo 3 tricampeonatos. E em 1941, conquista o Paulista com sabor especial, já no recém-inaugurado Estádio do Pacaembu. Apesar da década de 40 ser de jejum de paulistas, trouxe o Clube de Parque São Jorge 4 torneios Rio-São Paulo. Mas a verdade é que a grande era de ouro do Corinthians foi de 51 a 60, com craques como Baltazar, o Cabecinha de Ouro, e Cláudio, montaram um dos melhores times da história alvinegra. Foram 3 paulistas e 2 torneios Rio-São Paulo. Um incômodo jejum fez a diretoria montar um grande time, com nomes como Mané Garrincha, Ditão e o volante Nair. Não vingaram e o jejum foi só aumentando. Surgiu então o reizinho do Parque São Jorge, Rivelino, para muitos o maior jogador da história do Corinthians. Outros nomes como Zé Maria, campeão mundial de 70, Geraldão e o recém-promovido da base Vladimir não foram suficientes para trazer os títulos ao Corinthians num incômodo jejum que durou 23 anos. Rivelino foi então transferido para o Fluminense e o reencontro com o Alvinegro foi no histórico 5 de dezembro de 76, na famosa invasão corintiana, dividindo o Maracanã com o tricolor e vencendo-o nos pênaltis após 1 a 1 no tempo normal. Era uma grande expectativa na final, pois aquele brasileiro poderia ser o fim de um amargo jejum. Mas infelizmente, o Timão acabou perdendo para o Internacional. Em 1977, após 23 anos sem ganhar competições oficiais, o Corinthians bate a Ponte Preta na final paulista. Era o fim do amargo jejum. Destaque para Palhinha, o ex-craque cruzeirense, Basílio, autor do gol vitorioso.
Nunca ouviu falar na democracia corintiana? É fato. Após sucessivas decisões mal sucedidas, os jogadores foram decisivos, fazendo escolhas por meio de voto, o que surtiu um efeito muito positivo. Liderados pelo Dr. Sócrates, Vladimir, Zenon, Casagrande e Birubiru, conquistaram o Paulista de 82 em cima do São Paulo. O time foi se reformulando e apostando em jogadores jovens como Ronaldo e o atacante Tupanzinho, o talismã de ouro. Liderados pelo xodó da torcida, o craque Neto, conquistaram o seu mais importante título, o Brasileiro de 1990. Surgiu nessa época também um grande nome no cenário corintiano, o craque Viola, selecionado e tetracampeão pela seleção em 1994. Começava assim a era do Alibi, de 93 a 2006, com uma parceria com grupos privados financeiros que trouxeram muitos recursos e títulos ao time. Foram 3 brasileiros, 98, 99 e 2005, 4 paulistas e uma Copa do Brasil, além do Mundial de Clubes da FIFA em 2000. Galera, o Coringão tinha um timaço, com muitos selecionados e figuras carimbadas nas Copas de 98 e 2002. Era o Esquadrão Mortal. O torcedor corintiano com certeza deve sentir saudades dessa máquina, marcado por um futebol cheio de raça e técnica. Era um desfile de craques, como Dida, Vampeta, Rincon, Edilson, Gamarra, Silvinho, Souza, Luizão, Ricardinho, Kleber, Fábio Luciano, liderados pelo astro da constelação Marcelinho Carioca. O ano de 2007 foi conturbado, levando o Corinthians a um rebaixamento e o reestruturando para as conquistas do Paulista e Copa do Brasil de 2009, com o ressurgimento e magia de Ronaldo Fenômeno. Em 2011, o Corinthians se consolidava como um dos times mais importantes do mundo ao iniciar a construção do seu estádio, o Arena Corinthians, além da conquista do Brasileiro de 2011. Com a base mantida nas temporadas seguintes, realizava o seu maior feito, a Copa da Libertadores da América de forma invicta e o Mundial de Clubes, vencendo o grande Chelsea na final. Era o bicampeonato mundial do Timão. Em 2014, o Arena Neoquímica se torna a casa do Corinthians. É inaugurada sendo palco das conquistas de 2016 do Brasileiro e do Paulista de 2017. Feito repetido em 2018 e 2019, fazendo do Alvinegro o maior campeão paulista da história. O time de Parque São Jorge sempre revelou craques que marcaram história, como Vladimir, Luizinho, Ronaldo Giovanelli, Jô, Dentinho, Gil, Kleber, o William, Casagrande, Viola, Paulo Sérgio e o ídolo corintiano de todos os tempos, Rivelino. O Timão é, sem dúvida, o clube da massa, dos loucos apaixonados, vitorioso e com uma incrível história. E aí, galera que ama o futebol, eu tenho outros vídeos da história do seu clube de coração. Eu deixo nos cards, então não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal. Fui!